Mas vamos falar dos golpes contra os aposentados? Esses a gente não consegue realmente entender como pode ter tanto covarde investindo contra pessoas que muitas vezes não têm como se defender. Se você é aposentado, preste atenção nessa entrevista, porque realmente você vai aprender como é que são as pegadinhas hoje para quem acaba de se aposentar e muitas vezes é vítima de um assédio de organizações falsas, de entidades que só estão querendo o seu dinheiro, não é, Tanuri? Isso mesmo, Silvia. Bom dia Lacombe, bom dia a todos da bancada. Realmente o que a gente vê crescendo, em ritmo de crescimento, golpes contra aposentados e pensionistas, inclusive com uma suposta nova profissão, que chama-se laçadores, pessoas que ficam perto das agências do INSS, para que assim que os aposentados saiam da agência, eles já abordam, oferecendo seguros, falsas contratações de associações, crédito consignado, já abordando os aposentados na saída do INSS. Por isso, hoje nós vamos falar aqui de todos os cuidados que você tem que tomar, porque toda família tem um aposentado, um pai, uma mãe, o avô, ou a avó, ou você mesmo que está nos assistindo. E já tem pergunta de uma espectadora do Aqui na Band no nosso telão, pelo Facebook, pergunta da Ana Irineu de São Paulo. Em casos de golpes contra aposentados e pensionistas que contratam algumas associações fraudulentas para requisitar seus direitos, que cuidados devem ser tomados para que os clientes não tenham prejuízos financeiros nem morais, Tanuri? Excelente pergunta, porque falsas associações estão ligando para as pessoas que têm o benefício da aposentadoria, oferecendo algum tipo de benefício. E o que acontece o recebimento, né, no próximo olerite, no próximo contra-cheque lá da aposentadoria, já é descontada uma taxa de adesão e aí todo mês vem caindo lá, mesmo o aposentado não pedindo essa taxa, essa contribuição mensal. Isso é indevido. E veja, você não é obrigado a aceitar essa associação de aposentado, tem os nomes mais diversos. Não aceite se você não quiser. E outro, sempre desconfie. É importante desconfiar porque tem muitas quadrilhas envolvendo aí para tomar o dinheiro dos aposentados. Deixa eu fazer uma pergunta. Realmente, eu não entendo muito bem isso. O INSS não é do governo, não é oficial? Sim. Como é que na dedução automática do governo para a sua aposentadoria, eles enfiam todos esses penduricalhos que vão tirar o nosso dinheiro indevidamente, como esse que você está falando? Ótima pergunta, Silvia. Primeiro, os dados do cidadão aposentado ou pensionista. Só tem três formas de saber. Sim, o INSS, o Dataprev, que é o sistema de processamento de dados, e o banco no qual é informado para o recebimento do benefício. O que acontece? Pessoas de dentro, infelizmente... de dentro? Infelizmente, existem pessoas que passam informações, maus servidores que são investigados e muitas vezes punidos após uma investigação. Hoje em dia conseguem os dados e a pessoa, Silvio, se aposenta hoje, depois de muito tempo de trabalho, requereu a aposentadoria, quando ganha o benefício já começa a chover telefonemas na casa do aposentado. Eles descobrem, inclusive, o telefone da casa, o telefone celular e começam a ligar, a assediar. Aí a pergunta objetiva, como que pegam lá, começam a descontar da aposentadoria? Porque eles informam o banco, seja através de documentos falsos ou não, que a pessoa teria o interesse de comprar aquele seguro, por exemplo. Isso, teria comprado um seguro e aí vai ser descontado em folha, teria contratado um empréstimo consignado junto a uma financeira e por aí vai. Quer dizer que pode ser que na minha aposentadoria está entrando lá uns descontos de umas coisas que eu nem sei que está entrando, é isso? Isso, por isso é importante, Silvia, verificar o extrato todo mês, porque eles fazem sem a devida autorização. Acho que eu nunca entendi. E aí começa todo mês a descontar. Mas, Tanuri, uma vez que eu identifiquei, então, esse desconto, né? Porque pode ter, não é necessário, como você falou, então, eu assinar um papel para ter esse desconto. Eles podem informar o dado e descontar. Identifiquei esse desconto. Que atitude
que o aposentado deve tomar para que esses descontos parem e se tem como reaver o que já foi descontado? Excelente pergunta, Natália. E aí eu vou citar quem? O Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código, ele ampara os aposentados, os idosos, como agravantes, os casos, e principalmente fala da responsabilidade do fornecedor. Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor, ele, para todos, ele prega a inversão do ônus da prova. Se você não contratou um seguro, se você não contratou um empréstimo, é o banco que tem que provar que você não assinou um contrato. Não é você que tem que chegar lá e falar, eu não assinei. Você tem o direito de requerer, cadê o contrato, cadê a minha assinatura? Porque muitas vezes são golpistas que falsificam a assinatura. E também temos aqui, que eu quero mostrar, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Deixar bem claro para todo o Brasil, vocês que nos veem, aqui ó, bem claro, o artigo 14 diz que o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. Então, a agência bancária, o banco tem responsabilidade sim, Tanuri, se estiver descontando indevidamente. É a pergunta do Daniel Lacerda, não deu tempo nem de parear, está aqui na minha mão. Olha, qual o papel dos bancos para tentar diminuir o número de golpes? É exatamente sobre isso que você está falando. Está aí a pergunta dele. Qual o papel dos bancos para tentar diminuir o número de golpes? Veja, o papel dos bancos que tem a cada ano os balanços bilionários devem prover mais segurança aos aposentados e aos correntistas, principalmente com segurança nos caixas de autoatendimento, que muitos aposentados vão lá retirar o seu dinheiro e são abordados por golpistas dentro do estabelecimento bancário, dentro da porta de vidro. Quantos golpes que a gente vê isso? E outra, os bancos antes davam muito mais assistência aos correntistas. Vou fazer aqui um apelo, vocês lembram? Antes, os caixas eletrônicos tinham um telefone do lado. Você tinha dúvida, você tirava o telefone e ligava. Hoje não tem mais, tiraram por economia. E o que acontece? Os estelionatários abordam os coitados dos aposentados, oferecendo uma suposta ajuda. E aí que eles pegam o cartão, a senha e roubam o dinheiro dos aposentados. Tomem cuidado com os caixas de autoatendimento. Rapidinho, então, ó, Alex, não tem como processar os bancos contra a divulgação de dados pessoais pelo Twitter? Tem como processar, não tem como processar os bancos contra a divulgação de dados pessoais? Se houve uma divulgação de dados indevidos, se houve um vazamento, uma falha na prestação de serviço, como nós informamos, o Código de Defesa do Consumidor garante esse direito aos aposentados de requerer tudo aquilo que foi retirado da conta indevidamente. Você que está chegando agora no nosso Aqui na Band, nós estamos falando aqui de golpes, de armadilhas, de feitos realmente covardes contra os aposentados, que se aposentam, que estão lá vivendo aquele dinheirinho contado e tem um monte de urubu ali, que essa é a palavra, querendo pegar o seu dinheiro, tirar o seu dinheiro da sua conta, mas tem como se defender. No telefone, doutor Tanuri, temos aqui a Maria de Nazaré, de Barueri, São Paulo, com uma pergunta para o senhor. Vamos lá. Oi, Maria. Maria, está me ouvindo? Estou ouvindo. Por favor, pode fazer a sua pergunta para o doutor Sérgio Tanuri. É assim, sim, eu recebi há uns tempos atrás aí uma correspondência de uma empresa se dizendo que era uma associação dos aposentados e que eu tinha uma diferença para receber da minha aposentadoria. Eu logo percebi que era um golpe, eu não caí nesse golpe. Agora, a minha pergunta é, para quem recebe esse tipo de carta, tem que fazer um BO, tem que fazer o quê? Porque eu não aceitei, eu não caí no golpe. Mas e se alguém cair no golpe, o que ela deve fazer? Excelente pergunta. Primeiro, porque o INSS não entra em contato com os beneficiários, com os pensionistas, com os aposentados. Quando você tem alguma dúvida, você que tem que ir numa agência, num posto do INSS. Caso você tenha caído num golpe, você primeiro avise o INSS através do telefone 135, também avise a autoridade policial, registrando um boletim de ocorrência. É um ato de cidadania para que outros aposentados não caiam nesse golpe.
Tanuri, vamos lamber a cria um pouquinho mais? Ó, mensagem do Antônio Cavalcante, chegando pelo Twitter com a hashtag aqui na Band. Excelente programa e parabéns, Dr. Davi Wipp, pelas recomendações e exclusão da paranoia. Estão criando alarme excessivo, pânico na sociedade, se referindo à nossa conversa com o Dr. Davi sobre coronavírus. E muito bom falar sobre os golpes aos aposentados. Vocês são 10. Grande abraço para o Antônio Cavalcante, que é aqui de São Paulo, né? Está ali São Paulo, Brasil. Muito obrigado pela sua mensagem, Antônio. Ele é sargento, olha aí. Sargento Cavalcante, um abração para você. Muito obrigado. Deixa eu falar de um caso pessoal. Um dos irmãos da minha mãe, ele mal se aposentou e, de repente, veio um empréstimo, sendo cobrado parcelas de um empréstimo que ele não tinha feito. Como é que se dá esse tipo de golpe? Se ele não fez a solicitação em momento algum, de empréstimo algum, e começou a ser descontado em relação a algum empréstimo que fizeram no nome dele? Roubo de dados pessoais. Por exemplo, tem gente que perde documento e não faz boletim de ocorrência. Os estelionatários, os golpistas usam esses dados para quê? Para abrir uma conta bancária ou ir numa financeira e pedir um empréstimo consignado. O que é um empréstimo consignado? É aquele no qual as parcelas serão debitadas mensalmente do benefício, seja da pensão ou aposentadoria. O que acontece? Pegam a assinatura, pegam um documento que hoje, infelizmente, é fácil conseguir, é documento de pessoas que estão em idade de requerer aposentadoria, e aí vão numa financeira, pedem o empréstimo, pegam o dinheiro e a dívida fica para o aposentado pagar mensalmente. Só que você tem direito, se você caiu nesse golpe, você deve abrir um boletim de ocorrência e ir na agência bancária, pedir por escrito para cessarem os descontos. E repito, o ônus da prova sempre é do fornecedor. É o banco que tem que provar que você contraiu esse empréstimo ou não. A sua palavra é a que vale. É o fornecedor que tem que provar. Que dor de cabeça, né? Agora, imagina a dor de cabeça, Naná, Natália, que você está lá, pô, se aposentando, né? E começam a fazer isso com a sua aposentadoria. Você quer tranquilidade. Né? Agora, eu fico só, tem mais uma pergunta chegando, mas eu fico só pensando qual é a atitude correta do aposentado, então, para ele se blindar contra tudo isso. Quer dizer, o que a gente tem que fazer? Primeira dica, Silvia. Top 5. 5 dicas essenciais. Fala. Primeiro, desconfie de ofertas atraentes. Toda vez que você for abordado, olha aí, no nosso tem telão, que desconfiar de ofertas muito atraentes. Temos aí outras dicas, vamos falar. O barato que sai caro. Principalmente também, Silvia. Quando a esmola é muita, o mendigo desconfia. Pois é, o santo... Então, isso mesmo. Desconfiar principalmente de telefonemas, porque um telefonema oferecendo benefício, você não sabe quem está falando do outro lado. Segunda dica, antes de fechar qualquer negócio, solicite auxílio de um familiar ou um amigo para verificar as condições do contrato. Sempre é bom a pessoa ir acompanhado, porque servirá como testemunha. E você, aposentado, peça um auxílio de um familiar, de um filho, de uma filha, antes de fazer qualquer contrato. Vamos lá. Próxima dica. Nunca fornecer dados pessoais a terceiros, já que essas informações podem ser usadas para fins ilícitos. Isso é básico, pessoal. Se você der o seu CPF, o login e a senha da sua conta junto ao INSS, lógico que vão avançar sobre a sua aposentadoria, vão contratar seguros, vão colocar contratações de associações e empréstimos consignados. Nunca dê os seus dados a terceiros. Quarta dica, não fazer depósitos solicitados por estelionatários. Eles ligam falando, você tem direito a um aumento, vão fazer uma revisão, a sua aposentadoria vai aumentar, mas me depositam dinheiro antes. Não façam depósitos, isso é lógico que é golpe. Desconfiando. Temos mais dicas aí, você em casa anote. Se cair em um golpe, entre em contato com a Polícia Civil. Toda vez tiver algum problema, tem que registrar a ocorrência através de um boletim de ocorrência que será essencial para apresentar na agência bancária e principalmente junto ao INSS para cessar os descontos. Só uma última pergunta com relação a isso. Fui na polícia, vi que fui roubada. O banco tem que devolver tudo aquilo que foi retirado, descontado da minha aposentadoria nos últimos anos, por exemplo? Vamos supor que eu estou sendo roubada já faz tempo. Eles têm que me devolver? Teve lá várias parcelas de empréstimo lá descontadas. A questão do crédito consignado que acontece muito isso. Eles têm que devolver? Eles dão o dinheiro. Se ficar provado que não foi você que
contraiu esse empréstimo, que foi o beneficiário, que aquela assinatura não é sua, que você foi vítima, aí sim o banco tem que devolver. E temos mais uma dica. Comunique imediatamente o fato à ouvidoria do INSS pelo número 135 ou pela internet aí no site do www.inss.gov.br. É muito importante você comunicar se você estiver sendo vítima de um golpe. Seguir esses 6 passos, você não terá problemas em receber aí qualquer tipo de desconto indevido. Top 6, então, de dicas do advogado do povo, Sérgio Tanuri. A gente tem mais uma espectadora na linha, a Lázara Nogueira, aqui de São Paulo. Bom dia, Lázara. Qual é a sua pergunta? Oi, Lázara. Lázara, nos escuta? Bom dia. Eu gostaria de saber, eu estou com dificuldade em saber o meu extrato, fiz um financiamento no INSS consignado em Belo Horizonte. E eu tenho dificuldade com essa financeira. Eles não me fornecem, eu não sei onde chegar. Já liguei no INSS, não consigo. É muito difícil ligar no 135. Eu estou muito preocupada porque eu estou tendo descontos e eu não sei como ter esse acesso. Veja, Lázaro, o banco é obrigado a fornecer o acesso ao seu extrato, ele tem que te dar informações. Você tem direito de exigir isso. Se não estiver acontecendo isso, registre, inclusive, uma reclamação na ouvidoria do Banco Central, que é o órgão por regular as agências bancárias, instituições financeiras e qualquer órgão que empresta dinheiro. Você tem o direito de exigir, sim, é seu direito. Muito bem, eu queria agradecer mais uma vez os esclarecimentos do Dr. Sérgio Tanuri. Nós vamos voltar a esse tema, porque primeiro os aposentados são vítimas e não tem muitas vezes a quem recorrer. E com essas informações você já se blinda, né? Já se protege das principais armadilhas que estão sendo preparadas contra você. Eu já fico mais tranquila sabendo de tudo isso. Essas 6 dicas foram muito preciosas. O Dr. Sérgio Tanuri vai voltar aqui para falar com a gente, com o nosso público, sobre esse assunto. Obrigada, Sérgio.